Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. A segunda-feira foi marcada pelo balanço do primeiro turno das eleições municipais. O desempenho dos candidatos foi analisado no Morning Show. Vamos girar o assunto aqui no Morning, gente, porque nas últimas semanas a gente viu o presidente Jair Bolsonaro manifestando apoio a vários candidatos. Dos 59 nomes apoiados por ele em lives no Palácio do Planalto, apenas 9 se elegeram e outros 2 avançaram para o segundo turno. Nomes como Celso Russomano, em São Paulo, e delegada Patrícia, no Recife, naufragaram. Nas redes sociais, o presidente escreveu sobre isso, aspas, há 4 anos, Geraldo Alckmin elegeu João Dória, prefeito de São Paulo, no primeiro turno. 2 anos depois, Alckmin obteve apenas 4,7% dos votos na disputa presidencial. Minha ajuda a alguns poucos candidatos a prefeito resumiu-se a 4 lives num total de 3 horas. De concreto, partidos de esquerda sofreram uma histórica derrota nessas eleições, numa clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar. Para 2022, a certeza de que nas urnas consolidaremos nossa democracia como um sistema eleitoral aperfeiçoado. Deus, pátria e família. Ô Joel Pinheiro, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se o presidente Jair Bolsonaro, como analista político, é tão bom assim, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: a onda conservadora que ele menciona veio para ficar mesmo? A onda bolsonarista que varreu o Brasil em 2018, ela dá sinais claros de que ela deu uma enfraquecida boa. Vamos ver aí os candidatos que ele apoiou, como você citou. O filho dele, Carlos Bolsonaro, teve 30% de votos a menos do que teve há 4 anos atrás. Claro, se elegeu, mas teve menos votos. Teve muita gente que se colou no Bolsonaro, Marcelinho Carioca, outros que não foram eleitos. Então a onda bolsonarista arrefeceu. Mas um ponto, o presidente tem ali 2 pontos. Primeiro, o resultado da eleição municipal não necessariamente prediz muita coisa sobre o que vai ser a eleição nacional dali 2 anos, então não dá para tirar grandes conclusões disso. E segundo ponto, eu não falaria numa onda conservadora no Brasil, o que eu falaria é, o brasileiro na média, em grande parte, o grande lado da população é conservadora, mas não é uma onda, sempre foi. Então sempre terá espaço para partidos e nomes ligados ao conservadorismo ganharem espaço. O Democratas é um partido que não é espaço, sem dúvida alguma o Democrata sempre fala também com um público mais conservador. A questão é que a gente tem que lembrar que conservadorismo não é a mesma coisa que bolsonarismo. As 2 coisas podem, inclusive, se descolar em algum momento, embora hoje em dia estejam aí mais ou menos andando juntas e ligadas. O Bolsonaro está correto, portanto, eu dizer que não dá para tirar grandes conclusões. Mas o fato dele ter que estar vindo nas redes sociais se explicar de, por que os 60 e tantos candidatos lá que ele apoiou não foram tão bem assim, já mostra que a coisa não foi conforme os planos, né? Se fosse conforme os planos, ele ia estar celebrando e dizendo, tá vendo? Tá vendo como a onda conservadora bolsonarista é forte mesmo, ninguém vai nos interromper? Isso é prova que a gente vai chegar forte em 2022. Não foi o caso, ele decepcionou. E Joel, eu acho que é importante a gente colocar aqui, antes de ouvir o nosso Leandro Narlock, que a direita, se quiser sobreviver para os próximos anos, precisa ter uma coisa que eu acho que é fundamental num processo político, que é humildade em saber ouvir, escutar e principalmente reconhecer os seus erros. Se a direita não reconhecer os erros, e nestas eleições de 2020 os erros estão expostos de maneira muito clara, não houve estratégia política por parte da direita, 0 de estratégia, tá aí, deu no que deu. E aí eu vejo um monte de gente falando assim, mas eu só tenho agora Bruno Covas e Boulos aqui em São Paulo, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu é que a direita não foi hábil o suficiente de se unir e colocar alguém que fosse realmente competitivo para vencer as eleições. Então, há erros aí no processo, e não só esses, erros durante a pandemia, discursos equivocados, pautas que não são prioritárias para a sociedade e, por muitas vezes, as bolhas cegando aqueles que estão nas redes sociais, imaginando que ali dentro das redes sociais é o que rola, é o que acontece lá fora. E não é. A verdade é essa. Mostrou de maneira muito clara, né, Narlock, que a bolha das redes sociais, ela cega. E cegou a direita nessas eleições.
Sim, é verdade. Mas eu também não entendo o que a gente pode chamar por direita, né? O Russomano, por exemplo, o Russomano é um candidato da direita. Eu não consigo ver muita coisa de direita ou de esquerda nele, talvez até mais de esquerda que de direita. Mas eu queria falar um pouco sobre o Russomano, porque é interessante, assim. Imaginem vocês, se vocês aí há 3 eleições, você tem 1/3 da simpatia dos eleitores. 1/3 dos eleitores gostariam de votar em você. Pô, se eu posso ser prefeito de uma das maiores cidades do mundo, eu estudaria isso, eu ficaria ali obcecado tentando estudar a prefeitura, o assunto, né, os temas todos, as dificuldades todas de São Paulo. E o Russomano, ele dorme, parece, durante 4 anos, de repente ele acorda com uma tremenda cara de sono e sem consistência nenhuma. É verdade. Né? Ele não se interessa pela atividade de ser prefeito, assim, apesar de toda a oportunidade que ele teve. Então, como sempre, essa falta de consistência vai se ficando clara, né, ficando explícita, ele acaba aí com uma votação bem pior do que ele começou. Me chama muito a atenção, exatamente nessa tua fala, quando o candidato, agora derrotado, Celso Russomano, respondia sobre o plano diretor, né? Ele chegou a utilizar até a palavra botijão de gás no lugar, ou seja, não havia, acho que você colocou muito bem, não havia propostas claras, a gente não sabia o que o Russomano pensava, o que queria. Ele se fixou muito na questão do auxílio paulistano, né? Vou fazer o auxílio paulistano, então, mas isso não resolve a cidade, né? Enfim. Mostrou. Oi, pode falar, Narlock. Não, pode seguir. Conclui teu raciocínio, Narlock, por favor. Não, exatamente, com lei de zoneamento, com plano diretor, ele foi sempre, só disparou clichês, foi sempre muito superficial, né? Não falou nada de novo, veio com uns lugares comuns sobre crescimento desordenado, isso tudo sem entender a discussão, sem se aprofundar mesmo. Joel. É isso, o Russomano é absolutamente vazio. Quem viu o debate viu isso, não tinha nada para dizer sobre assunto nenhum. O que me levanta é uma indagação. Por que o Bolsonaro estava pensando ao apoiar alguém como o Russomano? É alguém que é totalmente vazio, tem um histórico de ser fracassado em eleições, a gente sabe que a chance dele era baixa, mas imagina se ganha. Imagina se ganha o candidato do Bolsonaro, esse sujeito que não sabe de nada, que até poucos anos atrás estava com a Dilma, fazendo campanha com o PT, e agora é o cara do Bolsonaro. Será que o Bolsonaro não aprendeu em 2018 que não adianta ficar dando palco e apoio para um monte de oportunista, que mesmo que eles ganhem, eles podem virar problema para ele mais à frente? Então, eu realmente não entendi por que se alinhar ao Russomano nessa. Acho que estamos sem compreender mesmo e sem enxergar a estratégia que foi feita, e se teve estratégia por parte do presidente Jair Bolsonaro para essas eleições, o que eu acho que não existiu. Ainda sobre o primeiro turno das eleições, o atraso na divulgação dos resultados gerou questionamentos sobre a segurança das urnas eletrônicas. O tema foi discutido em Os Pingos nos Is. A maioria dos paulistanos dormiu sem saber quem disputaria o segundo turno na cidade ou se seu candidato a vereador foi eleito. Durante quase 4 horas, a apuração na maior cidade do Brasil ficou estagnada em 0,39% dos votos computados. Em coletivas intermináveis, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, ficou tentando explicar uma série de problemas que afetaram a eleição. O primeiro deles, um ataque de um hacker do exterior sofrido pelo tribunal. Depois foram os problemas no aplicativo lançado pelo tribunal. Muita gente não conseguiu justificar o voto nem gerar o título virtual. Não parou por aí. A Corte Eleitoral sofreu outras tentativas de roubo de dados antes, mas Barroso não sabia sequer precisar quando. Além disso, houve problema num tal supercomputador que totaliza os votos regionais e isso teria atrasado os votos. Diante de tal cenário, surgiram muitas críticas às urnas eletrônicas e novas dúvidas sobre a segurança das eleições aqui no Brasil. Os problemas, no entanto, não intimidaram Barroso. O ministro afirmou que para 2022, a votação por dispositivos eletrônicos, como celular ou tablet, já será disponível nas eleições. Ontem, durante a nossa cobertura especial aqui na Jovem Pan, conversamos com a deputada Bia Kicis, que comentou os problemas envolvendo as votações. Vamos acompanhar. Eu não tenho a menor dúvida de que o nosso sistema é vulnerável. Então, por isso posso dizer que ele não seja confiável. E aí não vai uma falta de vontade do TSE, de que funcione bem, eles têm uma equipe de TI,
que trabalha há muito tempo, mas a verdade é que não existe nenhum sistema tecnológico que seja invulnerável a fraudes, a invasões. Nós vimos aí o que aconteceu com o STJ, com o Ministério da Saúde, com a CGU. Os sistemas, eles estão abertos aos hackers, né? E então a gente precisa ter mais segurança. Não é à toa, viu? Não é à toa que nos Estados Unidos eles usam votinho no papel. Aí vão dizer, mas lá está essa confusão. Sim, está uma confusão e eles podem recontar os votos. Aqui, a gente não pode nem recontar, a gente é obrigado a acreditar no resultado que apresentam para a gente. Agora, para piorar essa situação, está mostrando que o sistema ele é passível de invasão, é passível de hackeamento. E agora também, hoje, eu recebi de várias pessoas a informação de que não conseguiram justificar o voto, justificar a ausência, né, do voto. Tem muito problema acontecendo. Então a fala da deputada federal Bia Kicis, e é com esse tema que a gente abre o programa de hoje. Já estamos agora em contato, agora sim, com o nosso querido Guilherme Fiuza, direto do Rio de Janeiro. Já passo a palavra para você então, Fiuza. Antes de te cumprimentando, te desejando uma boa noite, quero saber as suas considerações iniciais a respeito desse problema técnico que afetou as eleições de ontem. Fiuza, boa noite. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, José Maria Trindade, nossa audiência valiosa. Pois é, uma eleição tumultuada no momento em que já há algum tempo se discute, né, essa questão da vulnerabilidade do sistema. Eu começaria colocando, Vitor, que não existe sistema inteiramente invulnerável, né? A questão do eletrônico, a questão do impresso, quer dizer, o que a gente precisa é da criação de mais e mais salvaguardas, né, para que você possa ter, então, não só blindagens melhores contra invasões ao sistema, como formas, recursos, salvaguardas, como falei, para aferição desse resultado. Então, o que é preciso aí é engenharia, não é mistificação, né? Eu acho que a gente está com um problema, que todos os ministros do Supremo que vão presidir o Tribunal Superior Eleitoral, eles têm esse mesmo modus operandi, eles são vaidosos, eles gostam de falar, eles gostam de dissertar, né? Eles gostam de sonhar. E isso não ajuda um processo que precisa ser tão rigoroso, né? Então, o que nós vimos aí, né, por exemplo, você institui um instrumento que seria o título eletrônico para votação e ele absolutamente não funciona. Isso é uma mensagem péssima dada pela autoridade a qual está confiada o zelo, a segurança do sistema. Então, você, de fato, começa a ficar autorizado a desconfiar, né, da operação desse sistema. Eu acho só que ele precisa ser aprimorado. Quer dizer, o ministro Barroso, de fato, ele gosta muito de dissertar, mas ele não tem, aparentemente, né, uma maneira acurada de reportar o que se passa dentro de um sistema eleitoral. Ele faz, como seus pares lá no Supremo, muita política, muita retórica, né? Eu volto a dizer, é uma figura que não está no lugar certo, na hora certa, no momento em que fez muito proselitismo contra o governo federal, fez muita política, como nós vimos aí, fez aí live com o youtuber, chamou o biólogo lá das projeções apocalípticas para fazer uma campanha contra fake news. Isso tudo traz insegurança, isso tudo traz desconfiança, né? Ele foi aos Estados Unidos acompanhar a eleição, nos Estados Unidos da América, a eleição com maior suspeita de fraude da história, e isso está sendo disputado na Justiça, e ele declarou de forma precipitada que o processo foi todo limpo, né? Então, realmente, o Brasil precisa exigir que as suas autoridades eleitorais criem melhores salvaguardas para que esse sistema funcione e a gente não caia nesse limbo, né, Vitor? Nessa zona cinzenta de começar aí as teorias conspiratórias, o resultado foi esse, não foi esse, que aí realmente a democracia vai para o brejo. Você, Zé? Olha, Vitor, as eleições através da urna eletrônica, elas já são envoltas ali, no mínimo, a um certo mistério e uma certa desconfiança. Há várias lendas, né, sobre a ideia de que o
TSE, como disse a própria deputada Bia Kiss, seria uma espécie de igreja que anunciaria, os magos anunciariam os números. Não é bem assim. Cada sessão é independente, não existe interligação entre urnas e internet, e você pode conferir a sua sessão se realmente o resultado da sua sessão é o resultado que está lá no Tribunal Superior Eleitoral. Mas um processo eleitoral assim, ele gera dúvidas. É por isso que eu cobro mesmo dos partidos políticos que façam esta auditoria. Eles são pagos para isso, eles têm dinheiro. 2 bilhões de reais só para a campanha, com mais 1 bilhão que é o fundo partidário, somando-se fundo partidário e fundo eleitoral, dá 3 bilhões de reais. Então é preciso acompanhar, os eleitores esperam que os partidos políticos acompanhem. Na Justiça Eleitoral, o Ministério Público, que funciona mesmo, é o adversário, esse é o principal Ministério Público. Eles é que apontam ali as falcatruas, as irregularidades, e isso deve acontecer por parte dos partidos políticos no acompanhamento das urnas eletrônicas. Então, já existe esta resistência natural, porque o voto, ele foge, você dá o voto ali, ele some, não tem como recontar, vai para aquela máquina ali e todo mundo fica meio desconfiado. Quando atrasa deste jeito, aí a coisa complica. E mais, a Justiça Eleitoral deixou mal acostumados os partidos políticos e a imprensa brasileira. Ninguém acompanha as eleições, voto a voto, sessão a sessão, isso é possível através de uma rede de fotografias de cada resultado de cada sessão. Os partidos minimamente estruturados sabem na frente, né? Mas só que a Justiça Eleitoral foi de tal maneira rápida para anunciar os resultados que aí a imprensa não ia gastar pessoal, investimentos para saber de um resultado que a Justiça Eleitoral daria na frente. Da mesma forma, os partidos. E aí o que aconteceu? Todo mundo se descuidou e aconteceu esse atraso e ninguém tinha o resultado ali definitivo. Algumas cidades menores é que tinham, porque podia fazer isso de uma forma prática. Então, houve essa acomodação. Isso não pode. O que eu vi ontem, nós acompanhamos aqui até tarde, foi um presidente do Tribunal Superior Eleitoral visivelmente constrangido, dando explicações e sem saber exatamente o que ia acontecer. A explicação oficial todos conhecem. Um dos supercomputadores do Tribunal Superior Eleitoral, ele deu problema no processador, ficou um só, sobrecarregou. Além disso, havia um ataque de hackers tentando tirar a credibilidade das eleições. Esse ataque não era para roubar números e não era para enxertar urnas, nem mudar resultado. Era para provocar uma demanda muito grande e derrubar o sistema. Aí o que fez o corpo técnico do TSE? Desligou e desabilitou alguns programas, entre eles o e-título e também a possibilidade de justificativa através da georreferência, né? Então muita gente não pôde justificar e isso a justiça vai ter que aceitar uma justificativa posterior, o que abre uma novidade aí, né? A abstenção foi muito alta também. Então foi isso que aconteceu. Vi um presidente super constrangido para explicar e tem que ficar constrangido mesmo. A Justiça Eleitoral ergueu castelos no país inteiro, nos TREs, e aqui um super castelo. O TSE é um castelo, uma coisa maravilhosa, uma cidade, né? E cadê? Não funcionou. O supercomputador, que todo mundo fala, é na verdade um computador de porte gigante, com muita memória, né? Uma capacidade de processamento muito grande, inclusive processamentos paralelos, 2 ao mesmo tempo, né? 2 serviços ao mesmo tempo. É como se reunisse ali 1 milhão de computadores desses que as pessoas têm em casa, né? Isso é um supercomputador. E aí o seguinte, a novidade de que antes os dados das urnas eram repassados para os TREs e agora, pela primeira vez, por recomendação da Polícia Federal, segundo o presidente do TSE, que chamou a Polícia Federal para acompanhar o pleito. A centralização no TSE, aqui em Brasília. E aí engarrafou tudo, né? Agora, para voltar, o presidente está dizendo que fica muito caro, mais de 100 milhões de reais, para voltar a ser como antes. Não vai dar para fazer no segundo turno. O segundo turno será menor, poucas cidades, 57 cidades que têm segundo turno em todo o país, ou seja, será um trabalho mais tranquilo, o volume de dados processados será menor. Agora vem aí outra novidade. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, convocou reunião com os próximos presidentes
do Tribunal Superior Eleitoral. Só pode ser presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, os próximos: Edson Fachin, que vai ser presidente do TSE logo depois de Luiz Roberto Barroso, e Alexandre de Moraes, que vai presidir as eleições de 2022, Alexandre de Moraes. Então, os três, o atual presidente e os próximos 2 presidentes do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vão já tentar reunir aí esforços para evitar qualquer possibilidade de desconfiança das eleições de 2022. Esse é o desafio, viu? Na segunda-feira, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, voltou a falar sobre o atraso na divulgação dos resultados e afirmou que não existe fragilidade no sistema eleitoral brasileiro. A única coisa que aconteceu foi o carro precisou dar uma parada no box, voltou para a pista e nós chegamos ao final da corrida com grande sucesso. Portanto, não há nenhuma razão para desacreditar do sistema que está aí desde 1996 e que no mesmo dia em que ocorrem as eleições, com 113 milhões de eleitores, foi capaz de divulgar o resultado. Na terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão domiciliar do jornalista Oswaldo Eustáquio. Após ser preso domiciliarmente por ordem do ministro Alexandre de Moraes, o jornalista Oswaldo Eustáquio chamou a decisão de inconstitucional. Ele é monitorado por tornozeleira eletrônica e, nesta terça-feira, divulgou um vídeo usando o equipamento enquanto jogava bola com o filho. Ao determinar a prisão, o ministro do STF disse que o apoiador do presidente Jair Bolsonaro descumpriu medidas cautelares impostas a ele no inquérito que apura atos antidemocráticos em que é investigado. Em entrevista aos Pingos nos Is, Oswaldo Eustáquio disse que realmente descumpriu a determinação que o impedia de deixar o Distrito Federal sem o aval da Justiça. O próprio Alexandre de Moraes, quando manda me prender, ele fala assim: vou mandar prender o Oswaldo, porque ele foi em São Paulo, descumpriu as medidas e fez fake news. Ora, como é que o ministro sabe que eu fiz fake news se ele nem investigou isso? A decisão de Alexandre de Moraes foi comentada no programa 3 em 1. Josias, você começa. Personagem, esse blogueiro, ele é personagem de um inquérito que corre lá no Supremo Tribunal Federal. O inquérito diz respeito a atos ditos antidemocráticos. E o Oswaldo Eustáquio tem contra si uma série de restrições judiciais, entre elas essa de não deixar Brasília, a cidade onde ele mora, e a não ser que tenha autorização judicial para isso, e não utilizar as redes sociais. Ele descumpriu as 2 determinações, fez isso para divulgar uma notícia falsa que foi usada na campanha eleitoral de São Paulo, com pegadinha do candidato russomano contra o então rival dele no primeiro turno, Guilherme Boulos. O feitiço terminou enfeitiçado, né? A Justiça mandou retirar do ar a notícia falsa, o russomano saiu das urnas como um fiasco e o seu alvo passou ao segundo turno. E agora o Oswaldo Eustáquio, o blogueiro bolsonarista, recebeu a visita dos rapazes da Polícia Federal, passou a arrastar aí uma tornozeleira eletrônica na sua prisão domiciliar. Aqui é preciso abrir um parêntese, que é um parêntese que eu acho muito importante. Há 2 inquéritos rumorosos no Supremo. Um trata de fake news, o outro trata de atos chamados de antidemocráticos. Ambos têm o mesmo alvo. São apoiadores do presidente Bolsonaro. E eles têm como relator o mesmo ministro, Alexandre de Moraes. O inquérito das fake news nasceu de um canetaço ilegal do Dias Toffoli, que depois foi surpreendentemente referendado pelo plenário do Supremo. Esse inquérito de fake news vai se misturando com o inquérito sobre as manifestações, que veio à luz regularmente a partir de uma requisição da Procuradoria-Geral da República. Num primeiro momento, o presidente Bolsonaro reagiu com certa fúria. Eu me lembro que em maio, o presidente vociferou ali na frente do Alvorada, num dia em que a Polícia Federal realizou várias batidas em residências de apoiadores do presidente. Ele falou: acabou, porra! Insinuou que a Polícia Federal não cumpriria mais o que ele chamou de ordens absurdas do Supremo. Aos pouquinhos, o presidente foi se domesticando e hoje ele se finge de morto. Ele não trata mais desses assuntos. É preciso que esses 2 inquéritos tenham um desfecho. Nenhuma investigação razoável pode perdurar indefinidamente.
Já foram realizadas aí, em ambos os inquéritos, batidas de busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, inclusive de parlamentares e empresários bolsonaristas. Alega-se que nos 2 casos o Supremo está interessado em traçar o caminho do dinheiro, o dinheiro que financiaria fake news e o dinheiro que financiou os atos ditos antidemocráticos. As 2 investigações continuam passando por um processo de fusão informal. Não houve a formalização da fusão, mas os inquéritos passaram por esse processo de fusão. E a confusão que resulta dessa fusão não interessa a ninguém. O Alexandre de Moraes, o ministro, costuma dizer que foram apurados crimes gravíssimos. Se é assim, convém conduzir esses inquéritos às conclusões finais. Está passando da hora. Se há culpados, é preciso especificar os crimes, enviar o material para o Ministério Público e, havendo denúncia, se for o caso, realizar o julgamento devido, definindo culpas, definindo penas. O que não dá é para que esses 2 inquéritos perdurem indefinidamente e de vez em quando aparece uma decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando isso, determinando aquilo. Não dá, é preciso encerrar esses inquéritos. Paulo Figueiredo. Para quebrar um pouco a ordem normal do programa, eu vou começar concordando com o Josias. Os inquéritos precisam mesmo de um desfecho. Mas eu queria separar algumas coisas importantes antes aqui. A primeira é que chamar o Oswaldo Eustáquio de blogueiro e não de jornalista é simplesmente um adjetivo pejorativo para alguns de nós, jornalistas, fingimos que ele não é um colega que está sendo violentado pelo sistema jurídico brasileiro. Eu sou blogueiro também, viu, Paulo? Eu também sou blogueiro. Então, mas também é jornalista, não é? Sim, mas sou blogueiro, não vejo ofensa nessa definição. Não, tá certo. Então, que bom. Então, pode chamar o Oswaldo de jornalista, então? Não, eu acho que ele fez fake news aqui, mas se você preferir, pode. O que mais tem é jornalista fazendo fake news nos grandes veículos. Neste caso específico... Aqui, ele é jornalista, não é? Só prosseguir adiante. Nesse caso específico aqui, não se comportou como jornalista, não. Mas quem é o juiz? Quem ele é jornalista, não? Eu tenho o meu próprio juízo. Acompanhei os fatos. Tenho o meu próprio. Nós estamos aqui para comentar a nossa opinião, não é isso? É claro. Então, se eu puder continuar aqui sobre o Oswaldo Eustáquio, o jornalista Oswaldo Eustáquio. Eu me referi a ele assim também, Josias, como blogueiro no Jornal da Manhã, e um espectador, um ouvinte, me corrigiu no Twitter, fez bem, eu peço desculpas. Oswaldo Eustáquio, jornalista. Inclusive, até onde eu sei, com registro profissional e tudo mais. Sobre a prisão em si, tem uma causa próxima e uma causa remota da prisão, né? A causa próxima e imediata, que é o descumprimento de uma medida cautelar, essa causa existiu de forma inequívoca, admitida pelo próprio advogado dele. Aliás, os descumprimentos, né? As cautelares foram descumpridas. E existe, sim, no ordenamento jurídico, a possibilidade de prisão no caso de descumprimento de uma medida cautelar. O Código de Processo Penal não é números clausos, né? Ele, que significa que ele não fecha quais as cautelares possíveis e quais que os juízes podem ou não aplicar. Então ele pode aplicar medidas cautelares que estão previstas no Código de Processo Penal, outras que não estão previstas, como, por exemplo, impedir que ele saísse de Brasília. Mas já a cautelar dele não poder usar as redes sociais, desculpa, não tem outro nome isso senão censura. Porque ninguém pode ser proibido de usar as redes sociais por algo que ele futuramente viesse a dizer, quem sabe, né? E é isso que caracteriza a censura, a proibição prévia. O normal é que ele, a Thaís, o Josias, o Paulo, qualquer um que fale alguma coisa e cometa algum crime de calúnia, injúria, difamação, que nós soframos as consequências a posteriori, né? Depois de ter cometido o suposto crime. Bom, voltando aqui às causas da prisão, eu falei que tinha uma causa próxima e uma remota, né? O problema é que a causa remota, a origem do procedimento contra ele, no caso específico de fake news, que está um pouco misturado, de fato, como o Josias falou, mas não tão misturado assim. Mas a origem do inquérito da fake news é inconstitucional. O que é evidente, por ser inconstitucional, todos os atos posteriores, inclusive a prisão dele, estão contaminadas. E por que é inconstitucional? Inconstitucional porque não tem tipificação criminal, ou seja, não existe esse crime de fake news. É inconstitucional porque viola a separação do sistema acusatório brasileiro, o STF investiga, acusa, julga. É inconstitucional porque foi instalado pelo STF e não por quem tem competência para isso, que é a exclusividade do MP e das polícias. Inconstitucional porque o STF viola o foro privilegiado, o Eustáquio não é autoridade para ser julgado pelo STF, então
Então, e ele não tem nem a quem apelar por causa disso. É inconstitucional porque o Ministério Público é titular da ação penal e o Ministério Público já pediu o arquivamento a Raquel Dodge 2 vezes desse processo, e é ilegal porque os advogados até hoje não têm acesso completo aos autos. Enfim, essa é até a minha opinião, mas não é só a minha, tá? Eu recomendo muito aí ao espectador, ao ouvinte, a leitura do livro do Inquérito do Fim do Mundo, vários grandes autores, inclusive a juíza Ludmila Grillo, mas acho que o Bernardo Kuster também, outras pessoas. Enfim, é um show de ilegalidade dando origem a esse ato aí, muito triste da gente ver um jornalista sendo preso, apesar da justificação por ele ter descumprido as medidas cautelares. Thaís Oyama. Paulo, esse senhor Eustáquio, blogueiro bolsonarista, ele é um praticante contumaz da disseminação de fake news, né? E só para lembrar, fake news não é aquela notícia que a gente não gosta, com a qual a gente não concorda. Fake news é uma mentira ou então uma verdade distorcida com o propósito de beneficiar alguém ou prejudicar outro alguém. Isso é definição de fake news. Não é aquela coisa que a gente não gosta ou não concorda. Mas e quem decide, o Paulo Thaís? Figueiredo não estava aqui, eu posso terminar de falar, Paulo? Pode, quando você não estava aqui, então você não tem... Fake news, eu te agradeço. Vai lá, Thaís, pode seguir. Você não estava aqui, Paulo, quando a gente discutiu isso, então você não tem, evidentemente, obrigação nenhuma de saber. Mas na outra encarnação desse programa aqui, quando em julho o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ele decidiu pela suspensão de alguns blogueiros bolsonaristas das redes sociais, gente que, apesar dos péssimos antecedentes, não tinha sido julgada nem condenada, todos aqui concordamos, eu não lembro se todos, mas eu, pelo menos, eu tenho certeza que eu disse isso, que aquilo configurava censura. Portanto, com isso eu concordo com você, aquilo configura censura. Isso foi dito exaustivamente aqui no programa, que você não acompanhava naquela época. Mas, dessa vez, a questão não tem nada a ver com o suposto crime de opinião. Como você também disse, o sujeito, o senhor Eustáquio, ele simplesmente resolveu ignorar uma determinação judicial de não sair de Brasília ou de não usar as redes. Se ele não concordar com essas determinações, ele que acionasse lá os advogados de defesa dele, contestasse e recorresse. Agora, quem despreza uma ordem judicial está se arriscando às punições da lei, como, por exemplo, ser preso. E foi exatamente o que o blogueiro fez. Mas eu acho que talvez não foi assim exatamente por ingenuidade, talvez na conta dele, isso é uma suposição minha, talvez valha mais a pena mesmo esse título de mártir bolsonarista da liberdade de expressão, talvez isso valha 1 ou 2 noites no xadrez. Nos últimos dias surgiram novas discussões sobre a possibilidade de lockdown em cidades e estados brasileiros. O assunto foi discutido no programa Os Pingos nos Is. Um grupo de infectologistas de São Paulo redigiu uma carta com alerta de que, abro aspas, há um aumento expressivo de casos de Covid-19 nos hospitais, fecho aspas, que, segundo eles, estariam lotados por causa de um aumento de 100% em alguns serviços. Segundo a coluna social da Folha de São Paulo, essa carta, enviada em caráter pessoal a pessoas conhecidas, foi assinada por médicos como Giovanna Batista Sapienza, Marcela Capucho Chiaratin, Renata Guise Azevedo, Natanael Sutiquino Adjuardana e Daniel Wagner Santos. O grupo ainda afirma o seguinte: recomendamos fortemente novo isolamento domiciliar. Escreveram eles em letras maiúsculas. Não ir a bares, restaurantes e festas. Não organizem encontros ou eventos sociais. Ainda estamos vendo pessoas morrerem, famílias inteiras contaminadas e os casos aumentando progressivamente sem nenhuma medida sendo tomada por parte dos governos. O nosso primeiro tema, então, do programa de hoje. Começa com você, Guilherme Fiuza. Sua avaliação aí sobre essas informações, dando conta cada vez mais da chegada dessa segunda onda, Fiuza. A gente não sabe, né? Infelizmente, a nossa miserável situação da população como um todo é estar à deriva em relação à certeza sobre o que está se passando, né? No Brasil e no mundo. Nós sabemos, nós temos algumas certezas, né, Vitor? Já por conta da experiência vivida de pandemia. O lockdown mata mais do que o coronavírus. Isso nós já sabemos. Isso já há levantamento. Isso não são essas especulações, né? Então, quem quiser de boa fé alegar que é necessário um rigor maior nas medidas de proteção contra o contágio,
precisa trazer medidas eficazes. Quais são as medidas eficazes que nós aprendemos a conhecer no percurso da pandemia? É a proteção aos grupos de risco, né? É a proteção aos idosos e a proteção aos que têm vulnerabilidades, comorbidades, né? Não vejo, Vitor, nesses alertas, nesse momento, nenhuma diretriz nesse sentido. E recebo isso com imensa estranheza, né? A ideia do isolamento total, ela é desastrosa. Isso já é atestado em declaração de diretor da OMS, David Nabarro, já citamos aqui. O lockdown não é uma medida preventiva, não é uma medida profilática, não é um seguro de vida, não é uma medida conservadora, nem trivial. É uma medida devastadora. Procurem, David Nabarro. Então não pode se conviver com esse tipo de diretriz vaga, né? Quem tem boa fé e acha que é preciso proteger as pessoas do contágio, precisa trazer, então, agora um pouco mais de inteligência às posturas sanitárias. Até aqui não estamos vendo de novo uma espécie de gritaria. Estamos vendo de novo uma espécie de frente obscurantista sendo aberta, no sentido de vamos adiar um pouco mais a vida. Só que adiar a vida é mortal. Isso já está demonstrado no mundo todo. Não adianta mais você seguir. A população não acredita mais nisso. E já há comprovação disso, né? Então, ou as autoridades optam por políticas realistas de proteção aos vulneráveis, e aí sim a população vai sentir que há boa-fé, que são medidas de fato sanitárias, ou a população vai começar a desconfiar em massa destes proponentes do lockdown irracional, né? Deste lockdown discricionário e sem critérios visíveis, né? Eu gostaria também, Vitor, acho que seria muito interessante e oportuno, diante da escuridão que se abateu sobre as referências em saúde no mundo, a começar pela Organização Mundial da Saúde, que se desmoralizou, isso significa o seguinte: nós estamos sem referência. E nós vimos também instituições que seriam reservas, portadoras da ciência, fazendo política junto com governadores. Então, como acreditar nesses dados que vão vindo agora? Por exemplo, sobre as internações. Eu acho que de boa fé, sem nenhuma política de perseguição a nada, precisaríamos de auditorias. Porque se havia essa possibilidade de projeção, de repique, esses hospitais de campanha que foram montados correndo, com o dinheiro roubado, foram desmontados antes de entrar em funcionamento, como é que fica isso? Né? Agora estamos de novo nessa emergência de proteger a rede de saúde. Isso não está bem colocado, Vitor. Infelizmente, o debate, mais uma vez, dá a forte impressão de estar politizado, de estar trazendo interesses particulares, interesses de lobby, e a população está preocupada com isso com toda a razão. Zé Maria. Olha, eu não acredito nessa história de segunda onda, né? Eu acho que é uma continuidade. Muita gente achou que o patamar iria cair e não caiu, e não deve cair. Todo o trabalho aí dessa história de colocar as pessoas trancadas em casa, quarentena, é para proteger o sistema hospitalar. E está certo. Não pode ter tantos infectados e tantos hospitalizados que os médicos não deem conta de curar e que os hospitais não deem conta de atender. Esse é o grande perigo. Os enfermeiros e médicos já aprenderam muito aí com essa pandemia, já sabem muito, não tem cura. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: o vírus é perigoso, não é mortal, mas pode matar, pode sim matar, é perigoso. E não adianta isolar, porque isolar agora todo mundo já teve contato com todo mundo, né? E às vezes você faz uma quarentena, uma pessoa, duas ou mais, saem para trabalhar e voltam para casa. Então, o que há que fazer? É saber que o vírus é perigoso, que ele pode matar
é que é preciso tomar cuidados. Quais são esses cuidados? O álcool em gel, na medida do possível, o afastamento, máscara quando em local fechado e assim por diante. Não adianta, o governo não consegue mais levar as pessoas para uma nova quarentena. Mas não é porque eles não querem, é porque não há mais condição, não tem mais condição. Os que tinham gordura para queimar e que ficaram em casa é que estão saindo agora e que estão lotando os hospitais, inclusive os hospitais particulares. Ninguém aqui, eu não falo que o vírus não é perigoso, é sim, é um problema. As vacinas estão chegando, mas ainda não foram aprovadas e não há uma perspectiva de vacinação no curto prazo, né? Então é isso, o vírus é perigoso, ainda está circulando e muito, né? Mas não dá para fazer um novo lockdown, fechar de novo, isso aí o povo não vai aceitar porque já se cansou e não há mais condições físicas e econômicas até para voltar a ficar trancado em casa. Augusto. Ainda não é possível fazer um balanço preciso, minucioso da pandemia, né? Esses casos continuam. Agora, algumas coisas, como lembrou o Guilherme, já sabemos. Uma delas, mais tarde nós vamos falar da Argentina, né? Isso. Uma delas é a seguinte: o lockdown não funciona. Não funciona rapidamente. A Argentina está há mais de 230 dias em quarentena. Está aí, batendo recordes, né, em óbitos por milhão. Não funcionou. O que é que funcionou no mundo? O que estão fazendo os orientais, os asiáticos, melhor dizendo. Medidas de distanciamento social, como essas aqui, que não tem problema, não. Ninguém vai ficar infectado porque está tudo certinho. É isso que tem que ser feito porque o lockdown não funciona, ponto. Então, os governos têm de fazer o possível para que as medidas de distanciamento sejam respeitadas, porque não vem sendo. Eu já disse que eu tenho encontrado na rua multidões, né, aglomeradas sem a máscara. Agora, estamos convivendo com o vírus. Esse negócio de segunda onda, terceira, quarta. Qual é a onda da dengue no momento? Milésima? Não, é assim mesmo. Nós vamos conviver com o coronavírus. E eu também cobro dos governantes que prometeram a vacina durante o período eleitoral. Para dezembro, eu pergunto, como é que está? Vem vindo ou não vem? Porque só com a vacina isso vai acabar. Agora, de novo, lockdown, o povo não vai se dobrar a isso. Já chegou ao ponto de exaustão. Não dá mais. Então, o que se tem de fazer é aperfeiçoar o distanciamento social. O resto é conversa fiada. Um outro assunto que agitou o noticiário foi a possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro se filiar a um partido do Centrão para participar das eleições em 2022. O tema foi comentado no programa 3 em 1. Reportagem do blog da Andréa Sadi no portal G1 informa que nos bastidores os assessores do presidente Jair Bolsonaro defendem que ele se filie a um partido mirando a disputa das eleições de 2022. Bolsonaro foi eleito enquanto era afiliado ao PSL. No entanto, brigou com a sigla e deixou o partido. Depois tentou criar o Aliança pelo Brasil, mas não conseguiu tirar a ideia do papel. Por não conseguir criar seu próprio partido, sobra ao presidente entrar em uma legenda já existente. Segundo a reportagem, os partidos do Centrão não estão descartados. Ainda de acordo com a reportagem, Bolsonaro tem boa relação com o PP, partido de qual já fez parte e comandado atualmente pelo aliado Ciro Nogueira. Com o PTB também ele tem boa relação, o PTB de Roberto Jefferson, e com o Republicanos. No caso do Republicanos, 2 integrantes do clã já migraram, o senador Flávio e o vereador Carlos Bolsonaro. Também se cogita nos bastidores uma conversa com o Patriotas. E aí, Thaís Oyama, para onde vai o presidente Jair Bolsonaro? Ou se vai, né?
para onde vai dessa vez? Ele tem que ir para algum lugar, né, Paulo? Porque a Constituição determina que qualquer um que queira concorrer a uma eleição, a um cargo público, evidentemente, tem que estar afiliado a um partido político. Tem até uma PEC tramitando no Senado, acho que do José, um senador Ranulfi, é isso o nome dele. É uma PEC que passaria a permitir a candidatura avulsa, ou seja, desvinculada de partidos, né? Mas essa PEC ainda está em tramitação e, por enquanto, o que está valendo é a Constituição. Então, sem partido, ninguém pode se candidatar. Agora, ainda que não fosse pela lei, o presidente Bolsonaro não deveria ficar sem partido, porque, como ele só pensa na reeleição, ele tem que ter, para isso, ele tem que ter estrutura que o partido oferece, ele tem que ter base eleitoral dos municípios que o partido oferece, ele tem que ter dinheiro, coisa que só um partido oferece, né? Então, ele tem, de fato, de começar a procurar um partido. E hoje, não só o Centrão, eu queria lembrar que também o PSL é uma opção para o presidente Bolsonaro, né? Antes das eleições, essa ideia já tinha circulado, mas tinha encontrado uma grande resistência, mesmo dentro dos quadros do PSL, porque antes do presidente sair de lá, todo mundo se lembra, ele arranjou brigas monumentais, né, com o presidente do partido, por exemplo, Luciano Bivar. Luciano Bivar nunca perdoou o presidente por ter levantado histórias dele, Bivar, do passado. E mesmo com os filhos do presidente Eduardo Bolsonaro, arrumou briga com todo mundo, a executiva do partido, toda se virou contra ele. Enfim, os ódios ainda estão quentes, estavam mais quentes, na verdade, antes das eleições, como eu falei. Mas o que aconteceu? Teve as eleições municipais, e o PSL saiu-se bem mal, né? Ele tinha o segundo maior fundo eleitoral, tinha muito dinheiro, mas não conseguiu fazer nada mais do que 90 e tantas prefeituras e nenhuma capital. O partido tinha uma expectativa muito maior que essa. E o próprio Bivar, por causa disso, disse numa entrevista recente para o Estadão que o PSL tem muito dinheiro, mas não tem poder. E, claro, o presidente Bolsonaro não tem dinheiro, mas tem poder. Então, como em política o que manda é o pragmatismo, apesar dessas mágoas todas, agora, depois das eleições municipais, parece que os dois lados estão um pouco mais propensos a esquecer essas mágoas, de forma a juntar o poder de um com o dinheiro de outro, né? Mas, indo para o Centrão. No Centrão também as possibilidades são muito razoáveis, até porque é muito natural. Seria para o presidente Bolsonaro como voltar para casa. Como você mesmo lembrou, Paulo, o presidente Bolsonaro já foi do PP, por exemplo, que é um partido importante do Centrão. E da parte do Centrão ia ser ótimo também, porque o Centrão já está dentro do governo, como a gente sabe, né? O presidente deu uma porção de ministérios, uma porção de cargos para o Centrão, eles estão lá à beira de ficar também no Legislativo com a presidência da Câmara, com o apoio do presidente Bolsonaro. Então, o Centrão já está no governo, portanto, já usufrui tanto do ônus de ser governo, quanto das benesses de ser governo. Agora, ganhar um presidente, qualquer que seja o estado desse presidente em termos de popularidade, né, para o Centrão seria um presentão. Para o PP, por exemplo, um partido que não tem uma expressão nacional, isso seria um presentão. É claro que seria um casamento muito conveniente. De novo, o presidente Bolsonaro, que tanto discursou contra a velha política, né, agora a gente vê que era só um discurso de campanha mesmo, portanto, ele nunca foi um outsider da política, como ele se vendeu, ele sempre foi um insider do baixo clero. Então, quanto a isso, se o presidente, neste momento, resolver voltar para um partido do Centrão, como, por exemplo, o PP, ele não vai estar dando nenhum cavalo de pau, ele vai estar simplesmente voltando para o lugar de onde ele saiu. Muito bem, Thaís Oyama. A PEC, Thaís, é a PEC que você mencionou do senador Regufe do Podemos do Distrito Federal. É a PEC 6 de 2015 que permite ao Brasil as candidaturas avulsas sem necessariamente a pessoa estar filiada a um partido político. Paulo Figueiredo, deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo Figueiredo. Existem 3 possibilidades que eu enxergo do presidente da República. Uma, eu acho que já está praticamente descartada, que foi a criação do Aliança pelo Brasil. Ele criar um partido, eu acho que não vai acontecer. A segunda possibilidade é ele se filiar a um partido do Centrão, né? Dessa articulação política mais robusta. Agora, uma terceira possibilidade seria ele, com a sua força política, articular essa PEC e fazer o Brasil deixar de ser um dos
22 únicos países no mundo que não permitem uma pessoa que não acredite em nenhum partido político ir lá e se candidatar. Não seria uma boa esse caminho, não? Seria uma ótima, né? Porque os partidos políticos hoje, na verdade, viraram grupos de interesse para usar fundo partidário e eles são muito parecidos entre si, né? Eles são tão parecidos entre si que, na verdade, o presidente Bolsonaro já teve, eu acho que em quase todos. Eu fui pegar aqui um histórico para ver quais partidos ele já teve, e aí ele começou em 1990 pelo PDC. Depois, em 93, ele foi para o PPR. Em 95, para o PPB. Em 2003, para o PTB. Em 2005, para o PFL, hoje DEM. Aí, em 2005, para o PP, ficou 11 anos no PP. Em 2016, foi para o PSC. Lembra do pastor Everaldo? O pessoal deve lembrar. Em 2017, ele anunciou que entraria para o PEN, que virou Patriotas, mas mudou de ideia, o pessoal do PEN ficou meio que com a brocha na mão. E em 2018, ele entrou para o PSL, por onde ele disputou a presidência. Bom, aí ele brigou com a direção do partido, a Thaís estava relatando aí, é verdade, brigou com a direção do partido e conseguiu a proeza de, mesmo com a presidência da República na mão, ele conseguiu a proeza de perder a disputa pelo controle do partido. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Daí ele saiu todo animado, dizendo que fundaria um novo partido, Aliança e tal, fez um esforço danado, mas não conseguiu registrar o partido no TSE, porque o TSE recusou as assinaturas, a maioria por serem de pessoas já afiliadas a outros partidos. Bom, a situação do senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, eles estão atualmente no Republicano. O deputado federal Eduardo Bolsonaro está no PSL. Então, aí vem essa notícia, né? O que diz essa notícia? Que aliados do presidente dizem que ele pode se filiar a um dos partidos do Centrão. Bom, mas qual dos partidos do Centrão? O PP, por onde ele foi, onde ele ficou filiado 11 anos, o PSL, onde já estão o filho, o Republicanos, onde estão os outros 2 filhos. Não faz diferença? O que eu extraio dessa história, né? Primeiro que as diferenças de partido no Brasil, e é por isso que o que você está falando é tão importante, Paulo, sobre essa PEC, as diferenças de partido no Brasil, elas não existem, né? Não há conteúdo programático nenhum, você não pode dizer que os partidos são fortes, tem uma diferença ideológica. Eu não sei a diferença entre um político do MDB para o DEM, eu acho que do DEM para o PP, do PP para o PTB, para o PSL, para o Republicano, ninguém sabe a diferença entre políticos desse partido. O que acreditam os políticos desse partido, né? Acreditam basicamente na mesma coisa. Então, o que o partido é? Ele é uma exigência da legislação, como a Thaís falou, da Constituição, que obriga que o político tenha que se filiar a esse troço e dão um caminhão do nosso dinheiro de contribuinte para esses caras por fundo partidário. Agora, muita gente ficou chateada comigo quando depois da eleição eu disse que o presidente Bolsonaro era desastrado nas suas alianças políticas e na sua política partidária, mas tá aí, o que eu estou relatando é fato, né? Agora, ele nunca foi um político de partido. Essa história de que não é um outsider, é um insider do Centrão, que insider é esse que muda de partido o tempo inteiro, né? E em uma certa medida é uma pena mesmo, eu concordo, que atrapalha o processo político. Seria muito bom pro presidente que ele tivesse um partido forte, inclusive como para ele poder usar ali como banco de recursos humanos para novas alianças. Enfim, eu até procurei o Palácio do Planalto, procurei algumas fontes lá dentro para saber se essa notícia procedia ou não. A resposta que eu tive foi notícia plantada pelo próprio Centrão. Como eu disse, eu não vejo grande relevância em qualquer uma das escolhas que o presidente viesse a fazer, se é que são verdadeiras, né? Mas o que muda? Qual é a diferença de se o presidente for candidato pelo PSL, pelo Republicanos, pelo PP? Não vejo diferença nenhuma, é tudo farinha do mesmo saco. Muito bem, Josias, nós já discutimos aqui no 3 em 1 essa questão de 2022, a questão partidária do presidente Bolsonaro, e eu me lembro muito bem que o nosso achômetro aqui era que, de acordo com o cenário, ele iria para o PP. Será que isso se mantém? Ele não tem muitas alternativas, né? O presidente Bolsonaro foi eleito como defensor do presidencialismo sem coalizão. E aí ele tinha no PSL o seu esteio. Essa legenda possuía
na fase pré-Bolsonaro, uma bancada nanica de 3 deputados federais. Aí sai da eleição de 2018 com mais de 50 poltronas na Câmara. Imaginou-se que o Bolsonaro equiparia o partido para obter agora, nas eleições de 2020, uma máquina municipal que pavimentaria a sua campanha à reeleição. E ele fez tudo ao contrário. O Bolsonaro brigou com o PSL para criar o seu próprio partido. Jogou pela janela uma legenda com 53 deputados federais e uma caixa registradora de 359 milhões de reais, somando os fundos partidário e eleitoral. O presidente não conseguiu tirar a sua legenda do papel, ficou sem partido e sem dinheiro. Foi à disputa municipal agora como um franco atirador. Errou a maioria dos alvos. Saiu do processo eleitoral menor do que entrou. E ficou entendido que aquele eleitorado que lá atrás, em 2018, queria chutar o balde, agora está à procura de alguma estabilidade. Está fugindo do ódio, da raiva. E o Bolsonaro foi intimado pela conjuntura, está sendo intimado a se reposicionar em cena. Ele se aproxima aí da segunda metade do seu governo, do seu mandato, à procura de um partido, ele precisa de um partido. A lógica restringe a margem de manobra do presidente. Ele está diante de uma bifurcação, ou ele volta para o PSL, ou ele senta a praça numa dessas legendas do Centrão. O PP foi, dos oito partidos que ele já frequentou, foi aquele em que ele permaneceu por mais tempo, mais de uma década. E o Centrão, desnecessário lembrar, é aquele grupo que o Bolsonaro decidiu demonizar na campanha de 2018. É impossível enxergar alguma racionalidade nesse vai e vem do presidente. Em 2018, tinha um projeto presidencial do Bolsonaro que era a teatralização do novo. Ele estava a bordo do seu 7º mandato parlamentar, 28 anos de vida parlamentar na Câmara, e se apresentava como uma fulgurante novidade, a única alternativa radical contra os maus costumes. Fez pose lá de candidato antissistema. Mantido o ritmo atual, ele vai chegar a 2022 sem maquiagem, no colo do Centrão e com a imagem da sua família já bem rachadinha. Quer dizer, o eleitorado vai ver que no Brasil, o novo na política, e isso não se dá só com o Bolsonaro, se deu, por exemplo, com o PT, que lá atrás se apresentava como um partido moralizador e deu no que deu, os petistas plantaram bananeira dentro dos cofres do Estado. Mas o eleitorado é submetido agora a mais uma dessas versões que mostram que o novo na política brasileira é uma coisa muito antiga. Então, o presidente, se chegar lá na sucessão e tiver resultados econômicos para exibir, ele pode ter alguma competitividade. Agora, o discurso político ele perdeu. Então, ele precisa ardorosamente de resultados. E precisa organizar o governo para obter esses resultados. Hoje, você vê um governo disfuncional. Ou o presidente se reorganiza, organiza o seu governo, ou ele vai chegar com dificuldades em 2022. O final da semana foi marcado pelo caso de um homem negro que foi espancado até a morte em um supermercado em Porto Alegre. O episódio foi analisado no programa Morning Show. Um homem negro de 40 anos de idade morreu após ser agredido numa unidade do Carrefour em Porto Alegre. Paulinha, conta pra gente o que aconteceu. Pois é, ontem, véspera do Dia da Consciência Negra, João Alberto Silveira Freitas, homem negro, foi espancado e morto em uma unidade do supermercado Carrefour em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e imagens da agressão circulam nas redes sociais, causando indignação. Eu separei um trecho, tentei colocar um blur, inclusive tirar o áudio, porque realmente não é alguma coisa que a gente queira ver, né? Apesar de ser a realidade dos fatos de ter ocorrido e acarretado a morte desse homem. Nessas imagens vocês conseguem ver ali 2 homens vestidos no que parece ser o uniforme de segurança do supermercado, agredindo esse senhor que cai no chão. Tem outros vídeos também da Brigada Militar, que é como chamada a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, informou que esse espancamento começou após um desentendimento entre a vítima e uma funcionária do supermercado.
A vítima teria ameaçado bater nessa funcionária que ativou a segurança. E o Freitas foi levado da área de caixas para a saída, né? Segundo a informação da Polícia Civil, ele teria iniciado a briga dando um soco no PM e, na sequência, ele foi surrado e morto. O Carrefour informou em nota que lamenta profundamente o caso, que iniciou rigorosa apuração interna e tomou providências para que os responsáveis sejam punidos legalmente. Tem uma nota oficial deles que está ali no Twitter, se vocês quiserem exibir aqui a imagem completa aí dessa nota do Carrefour, que também anunciou o rompimento do contrato com a empresa de segurança. A Brigada Militar informou que esse PM envolvido na agressão é temporário, que estava fora do horário de trabalho e que, como parte da corporação, as suas atribuições eram limitadas à execução de serviços internos, atividades administrativas, videomonitoramento e guarda externa de estabelecimentos penais e de prédios públicos. Episódio muito triste, né, da gente relatar aqui, mas eu queria te perguntar, Joel, sobre esse caso e o que a gente tem de informação dele até o momento. O que dá pra gente tirar de conclusão? Dá para tirar de conclusão, Paulo, que temos uma resposta muito clara, uma pergunta, um questionamento que sempre surge perto aqui de novembro ou no dia 20 de novembro, né? Muitas vezes as pessoas trazem, nossa, será que precisamos mesmo de um dia da consciência negra? Tá aí a resposta. Tá aí a resposta de um caso, que não é só um caso. Como a Paulinha lembrou, tem uma série deles, e não só ligados, evidentemente, ao Carrefour. As histórias de violência, de seguranças privados, policiais, contra pessoas, e que, elevada pelo preconceito de cor, pelo racismo, porque são vistos, mas de forma, entre aspas, natural, como suspeitos, é uma coisa endêmica ao Brasil. Esse tipo de violência é sistêmica no nosso país, é recorrente, não só de uma empresa, não é só caso a caso, é o que acontece diariamente e, obviamente, também não é a única forma pela qual o racismo e a desigualdade racial se efetuam e se mostram aqui no Brasil. Mas está aí a resposta. Será que precisamos de um dia da consciência negra? Olha, enquanto casos como esse acontecerem e seguirem acontecendo e serem quase que algo recorrente, algo cotidiano no noticiário brasileiro, é evidente que precisamos. É evidente que o Brasil tem uma questão racial profunda, jamais devidamente resolvida e que vai nos custar muitos anos e décadas até que a gente, se é que a gente vai se dedicar a isso, se é que a gente vai ter a coragem de olhar e tratar desse problema, para que a gente possa, quem sabe um dia, aí sim, chegar àquilo que a gente sempre almejou ser, um país que pode se dizer uma democracia racial, em que as raças são tratadas, pessoas de todas as raças, inclusive misturas delas, são tratadas com igualdade. Estamos muito longe desse dia. Um caso como esse assassinato mostra a importância do Dia da Consciência Negra. E para você, Conrado? Eu acredito que esse crime aqui não tem... É um crime, vamos deixar claro, não tem desculpa por o que está acontecendo, mas assim, pelos fatos que a Paulinha relatou, obviamente eu não conheço o processo, tá em investigação ainda, né? A gente tem uma ameaça dele a uma funcionária, depois ele é retirado da loja, ele dá um soco no segurança, segundo declarações, e começa uma grande pancadaria ali, e o crime por esses dois seguranças, né? Eu não sei se isso aqui é motivado ou teria sido diferente se ele fosse branco, preto, amarelo, azul, tipo A, não sei, tá? Mas o que me chama a atenção, que eu acho que daí o Joel fala muito bem, é esse problema de violência da comunidade negra que a gente tem no Brasil. Os índices de morte de negros aumentam a cada ano no Brasil, e a parte mais triste, e aí é onde eu me preocupo, eu acho que é muito importante a gente ter esse momento que o Joel falou de busca do equilíbrio maior, ou tentar ver por que essa razão, é que são negros matando negros, né? No Atlas da violência do IPEA, que eu estava examinando agora antes de falar com vocês, a gente vê que a taxa de homicídios de negros, mais negros morrem, mas a taxa de homicídios entre negros é cada vez maior. Então é sinal que existe uma comunidade que vive numa realidade muito discrepante das outras etnias, das outras raças, onde a violência é cada vez maior. E aí, por que isso aqui acontece, né? Então, o que a gente vê aqui, assim, eu não sei te dizer, nesse caso do Carrefour, se ele foi morto por ser negro ou não sei te dizer, isso aí não me parece nesse primeiro momento, mas
O que o Joel fala é algo muito importante. A violência entre os negros é cada vez maior e talvez seja o resultado aí dessas grandes desigualdades financeiras, econômicas, de oportunidade, de acesso à educação, acesso à saúde, acesso à infraestrutura básica. Então eu acredito que isso é uma coisa que nós, enquanto sociedade, temos que almejar sempre a queda da violência do Brasil, que até vinha ocorrendo antes da pandemia, e que a gente tenha cada vez mais esse fim da discrepância da violência entre as diversas etnias que compõem o nosso cadinho de raças chamado Brasil. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.